Bom dia, meu nome é Yossi Levinson e hoje nós vamos falar sobre a aula de como funciona uma rotina nutricional. Vamos aprender um pouco como é que você organiza o seu dia. Eu sou um consultor independente da Herbalife, eu já uso esses produtos há algum tempo e depois de algum tempo a gente começa a descobrir como é que você faz uma rotina diária confortável para ter energia, disposição durante o dia. Então presta bastante atenção que essa aula é uma aula muito bacana e você vai adorar. Aprendendo um pouco sobre alimentação, como é que funciona para ter a melhor qualidade de vida durante o dia. Então vamos falar sobre rotina diária e opções de alimentações. Então o que nós temos? Primeira coisa que a gente tem que entender que existe uma pequena ficha de apoio que pode ajudar você a poder organizar melhor a sua rotina. Então essa ficha aqui, ela foi feita para poder organizar a sua dia a dia. Então aqui tem como é que você vai organizar, exemplo de lanches, você vai organizar seu próprio horário, isso aqui atrás tem várias dicas e vamos falar dessa ficha de aqui alguns minutos, tá ok? Então como é que funciona? Basicamente, essa ficha ela tem o intuito de ajudar você a organizar a sua vida e daqui um pouco vamos falar um pouco sobre essa ficha. Então, primeira coisa, a Herbalife, você pode consumir a Herbalife para reduzir o peso, manter o peso ou ganhar massa magra com mais saúde, mais energia, mais disposição, tá ok? Então, se uma pessoa tem o objetivo de reduzir o peso, a recomendação da Herbalife é substituir 2 refeições por dia por shake da Herbalife. Então a gente faz 2 vezes por dia um shake da Herbalife, pode ser café e jantar, almoço normalmente, ou pode ser café e almoço um shake, e à noite janta uma refeição normal, tá ok? A refeição principal que a gente chama assim, tá ok? Se o objetivo é manter o peso, então nessa casa a gente vai usar 1 vez por dia um shake, pode ser café, almoço ou janta ou outro horário. Uma boa dica é começar o dia com café de manhã com shake da Herbalife. E se o objetivo é ganhar massa magra, nessa casa vamos utilizar o shake da Herbalife como sobremesa 2 a 3 vezes por dia após as refeições. Então nós temos o shake da Herbalife, carro-chefe da Herbalife, o shake realmente espetacular. E vamos falar já como é que funciona. Então, vamos lá. O shake da Herbalife, ele é muito importante e junto com o shake nós precisamos ter hábitos saudáveis da alimentação. Então, o shake, o produto, suplementações da Herbalife é uma coisa que agrega a alimentação normal. Então, não adianta tomar um shake da Herbalife e comer qualquer coisa durante o dia. É como se você joga futebol e coloca um gol e recebe 2. Aí não adianta nada. Então, você tem que apoiar o produto da Herbalife com alimentação saudável e correta durante o dia, tá ok? Então, o que a gente tem que analisar quando a gente fica olhando rótulos da alimentação, tá ok? Primeira coisa, seria bom olhar o que? Quantidade de proteínas vezes quantidade de carboidrato para ver se eles estão mais equilibrados. O ideal é ter um equilíbrio. A Herbalife recomenda que a alimentação seja da seguinte proporção: 40% carboidrato da alimentação, 30% proteína e até 30% de gordura, tá ok? Aí dependendo até quanto que você quer ter gordura no seu organismo, você pode diminuir, tá ok? Dicas para pegar a atenção, quando você fica olhando o rótulo: avalia quanto gordura tem, avalia quantas calorias tem a alimentação que você está comendo, avalia a quantidade de sal, sódio que você está comendo, tá ok? Avalia a quantidade de carboidrato e avalia a quantidade de proteína que tem na alimentação. Então cria como hábito de começar a ler os rótulos da comida que você está comendo, ver o que tem aqui dentro, para você entender o que você está comendo. No início, no primeiro vezes que você vai começar a avaliar, você vai perceber que você não entende muito bem, pelo menos assim como é que aconteceu comigo. As primeiras vezes que eu estava olhando o rótulo, não estava entendendo exatamente o que eu estava lendo. Depois de algum tempo a gente começa a entender um pouco mais, e aí parece que você começa a entender um pouco mais. Então 1, 2, 3, 4, 5 vezes você começa a avaliar. E aí você começa a ver que tem alimentos diferentes, com valores nutricionais diferentes, e que tem alimentos que você costuma de pagar um certo preço, e que você consegue encontrar outro produto com o mesmo preço, até menor ou maior, mas mais ou menos a mesma coisa, com qualidade melhor. Então toma sua escolha de uma forma sábia, porque lembra, você o que você come. Se come comida boa, você vai ter a chance para ter mais saúde. Se come comida não muito boa, aí a chance para a saúde vai diminuindo. Então cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação e cuida do seu corpo. Lembra, você tem um único corpo para você morar dentro dele. Se você não vai cuidar do seu corpo, quem vai cuidar? Tá ok? Então seria bom verificar o que você está comendo, tá ok?
Outra coisa que nós temos, um excelente produto que a Herbalife acabou de lançar, chama-se Nutrev da Herbalife. É como se fosse a evolução do leite. O Nutrev da Herbalife é um produto espetacular, realmente vai entrar na casa de todo mundo e todo mundo precisa conhecer esse produto. O que é isso? É um leite basicamente sem lactose, sem açúcar, com mais vitaminas minerais, rico em cálcio, fonte de fibras e zero colesterol. Cara, esse produto é espetacular. As crianças que tomam leite podem tomar isso aqui. Quando você faz o seu bolo, pode colocar isso dentro. Quando você está fazendo qualquer tipo de alimentação, pode estar acostumado a colocar leite, pode colocar o Nutrev dentro, que fica muito melhor. Tem uma cheia de vitaminas minerais aqui atrás, espetacular, tá ok? Uma fonte de proteína saudável que você pode colocar. E obviamente você pode fazer um shake junto com o Nutrev, que fica muito bacana. Esse produto ajuda demais para a gente ter uma saúde muito melhor, tá ok? Então o Nutrev realmente chegou para ficar e é um produto espetacular. Eu amo esse produto, tá ok? Então ele tem o quê? Calorias média de 2,5 colheres. Quando a gente pega uma colher da Herbalife, são 2,5 colheres dessa colher aqui. E aí ele vai ter na média de 112 calorias, 15 gramas de carboidrato e 9,3 gramas de proteína. Então a proporção é mais ou menos 1 grama de proteína por 1,5 grama de carboidrato na média, tá ok? Quando você consome esse tipo de produto. Além disso, nós temos fibra, nós temos ferro, cálcio, potássio e outras coisas aqui, magnésio, zinco, enfim, cheio de vitaminas, minerais, até ácido fólico tem aqui dentro. Enfim, é um produto espetacular para nós consumir durante o dia na nossa alimentação, para suplementar a nossa comida. Depois disso, o produto Nutrev, ele é aprovado e ele realmente é uma evolução, né? Top de linha em relação ao leite no mercado, realmente uma coisa muito bacana, tá ok? Agora, outro exemplo de comida que você pode fazer é quando você faz, por exemplo, um lanche durante o dia ou quando você está fazendo o próprio shake. Existe um produto muito legal que a gente descobriu no mercado, aqui não é propaganda de produtos, mas a gente está falando algumas dicas bacanas. Obviamente que você vai procurar o produto que você gosta, de acordo com a marca que você gosta. Aqui não é propaganda de produto, é simplesmente para você entender. A gente está dando 1, 2, 3 exemplos, só para ter uma ideia como é que funciona. Esse produto aqui, por exemplo, o Corpo Zero, grego que a gente viu aqui, ele tem proporção muito interessante. Ele tem 4,8 gramas de proteína e ele tem, 4,8 gramas de carboidrato e ele tem 10 gramas de proteína. Então ele é um produto realmente com baixa quantidade de carboidrato e com muita quantidade de proteína. Então ele pode ser um lanche, ele pode ser agregado junto com o shake, quando você está colocando um shake, ele pode ser colocado junto com o Nutrev, como um lanche. Você pode fazer um sorvete, ele, Nutrev, misturar, colocar na geladeira e no freezer e pode comer depois. Enfim, tem N maneiras para você comer ele. Okay? Pode ser colocado junto com salada de fruta, ok? Dependendo, ou pode ser colocado com uma fruta, ok? Então você pode fazer as suas variações. Mas ele é exemplo de um produto que tem 10 gramas de proteína e relativamente pouco carboidrato e praticamente, basicamente, estamos falando aqui de um produto bacana, como um lanche pode ser considerado, tá ok? Depois nós temos outro exemplo, que é esse exemplo de Dânio. Então esse Dânio aqui, por exemplo, ele tem uma proporção de 13 gramas de carboidrato e 10 gramas de proteína. Então quando a gente faz uma avaliação, é uma proporção de 1 grama de proteína por 1,3 gramas de carboidrato. De novo, é uma proporção equilibrada para a nossa alimentação, tá ok? E ele tem basicamente pouquíssima gordura, praticamente bacana. Bem bacaninha esse produto aqui, dá para consumir legal, de boa. Um lanche 10 gramas de proteína, de novo, ele pode ser junto com uma barra de proteína, como opção de lanche bacana. Ele pode ser junto com uma fruta, ele pode ser junto com Nutrev, ele pode ser junto com um shake. Você pode misturar como um lanche saudável, leve entre as refeições, ou como um lanche junto com um shake, tá ok? Então esse aqui é um exemplo de outro lanche que nós temos. Outro exemplo de iogurte que a gente viu é o iogurte do Itambé, zero lactose, essa aqui, ok?
aí você vai poder procurar no mercado parecidos. E ele tem o quê? Ele tem praticamente 37 calorias e ele tem 5 gramas de carboidrato e 4,5 gramas de proteína. Praticamente não tem gorduras nessa versão que a gente encontrou. Então esse é exemplo de um produto que você pode consumir, que ele tem proteína e carboidratos equilibrados. Então você pode fazer um shake junto com esse produto, pode consumir ele com uma fruta, pode consumir ele junto com Nutreve, você pode fazer um sorvete dele, congelar ele e depois comer ele com colher, como se fosse sorvete, bota uma colher aqui, congela e você tem um sorvete proteico, com 5 gramas de proteína. É uma coisa super legal. Pode comer 2 desses, enfim, pode fazer a sua mistura. Então esse aqui é outro exemplo de iogurte bacana. Outro exemplo que pode ser, por exemplo, um iogurte, por exemplo, desnatado, iogurte de Nestlé, por exemplo, que ele tem uma proporção interessante. Ele tem 7,8 gramas de carboidrato e 5,8 gramas de proteína. De novo, uma proporção de 1 grama de proteína por 1,34 gramas de carboidrato. Então é um produto relativamente equilibrado, bacana. Se você olhar outros tipos de iogurte, fica atento, porque tem alguns iogurtes que têm mais quantidade de açúcar, mais quantidade de carboidrato em relação à proteína, e aí às vezes você faz um shake, ou você quer um lanche, e você quer consumir a proteína do iogurte, mas às vezes, infelizmente, tem muitas calorias e tem muito carboidrato. Então esse aqui é um exemplo bacana, pode ser um desse, um do outro, pode ser misturado. Então isso é uma coisa super legal que você pode fazer, tá ok? Outra coisa legal, quando você faz a sua refeição principal, aqui na ficha inclusive está colocando um exemplo, você vai dividindo o prato. E a divisão recomendada é dividir o prato metade salada, 1/4 carboidrato, bons, tá ok? Que tem mais fibra, tá ok? E 1/4 proteína, tá ok? Então aí você vai dividindo o seu prato durante o dia. Então, isso é uma coisa muito legal para você poder ter divisão do seu prato. Então, muito importante quando você vai consumindo a refeição principal, que você divide o prato e vai fazendo metade salada, 1/4 carboidrato, 1/4 carboidrato, 1/4 carboidrato do bons e 1/4 proteínas bacana, tá ok? Então, essa é uma coisa muito legal quando você vai fazer o seu prato principal, sua refeição principal. Uma boa dica que os especialistas recomendam normalmente é consumir a refeição principal, na média, 25 a 30 gramas de proteína na média. E onde que a gente pode encontrar 25 a 30 gramas de proteína na média? Então, obviamente você pode verificar um tipo de produto que você gosta, que é saudável. Mas se a gente pega, por exemplo, um peito de filé de peito de frango, estava olhando aqui, por exemplo, e eu estava olhando aqui no rótulo que está escrito o quê? Uma porção de 100 gramas, está escrito aqui 19 gramas de proteína. Então, por exemplo, aqui nós temos 19 gramas de proteína por 100 gramas. A média de frango, ele varia entre 19, 20, 25, 30 gramas de proteína, dependendo do tipo de carne que você está encontrando. Pode ser carne magra, pode ser frutas do mar. É um exemplo de 25 gramas de proteína. Outra coisa que pode ser por exemplo, um queijo cottage. Então, tem pessoas que são vegetarianos, ou às vezes você quer fazer o seu prato principal à noite, ou dependendo de cada casa, e você quer colocar uma comida com queijos, coisas desse tipo. Então, queijo cottage, mais ou menos 250 gramas de queijo cottage, ele dá a proporção média de 25 gramas de proteína, que é uma opção para pessoas que gostariam de comer a proteína com queijo cottage. Seria uma opção interessante, tá ok? Outra maneira que a gente pode chegar é o queijo tofu. Tofu é muito famoso em muitos lugares do mundo, pessoas costumam de comer. Se você gosta, pode comer. Se você quer conhecer, vai fazendo variações diferentes, que ele tem relativamente mais proteínas e menos gorduras. Então, uma coisa muito bacana. E outra opção, por exemplo, ovos cozidos. Na média de 3, 4 ovos cozidos, dependendo do tamanho do ovo, você consegue chegar na proporção de 20 e poucos gramas de proteína na média, tá ok? Só atenção à gema, porque a gema tem gordura, é saudável, mas tem gordura. Se come em quantidade, não é muito recomendável. Então, vai fazendo mais da clara e um pouco mais da gema. Então, por exemplo, você pode comer 3 ovos da clara e 1 da gema, ou 4 da clara e 1 ou 2 da gema. Então vai de acordo com sua rotina que você vai querer fazer para você, tá ok? Então essa é uma opção legal. A gente sabe que um ovo tem na média de 6,7 gramas de proteína.
quando você fica verificando, coloca no Google quantos gramas de proteína tem um ovo e você vai ter na média do tamanho 6,7 na média de gramas de proteína por ovo, tá ok? Depois disso, nós temos proteína. Então a proteína ela é muito importante, como falamos, carne magra, peixe, atum água, também pode ser uma opção que você pode colocar. Existem vários tipos de atuns água que você pode colocar para você poder adicionar a quantidade de proteína na sua prato principal, tá ok? Então, carne magra, aves, peixe, leites, derivados de leite, dependendo do que você vai comendo, ovos, muito legal, você pode colocar soja, tofu, feijão com arroz, uma misturada, fica uma proteína mais completa que você pode comer. Grão de bico, você pode colocar um pouco na sua alimentação, que ele tem mais proteína, é uma coisa legal. Só atenção que ele tem mais carboidrato e mais gordura, então verifica a quantidade que está colocando com moderação, para não colocar muito. Outra coisa legal é lentilhas, por exemplo, você pode colocar ervilha, por exemplo, nós temos também proteína dentro, então você pode colocar ervilha dentro, pode colocar champignon, um pouco, nós temos até proteína no próprio champignon e fibra, que é uma coisa legal que você pode adicionar no seu prato, na sua alimentação, tá ok? Então são várias dicas bacanas que você pode adicionar no seu prato principal. Então proteínas você pode variar, desde shake com sopa da Herbalife, shake normal, ok? E entre outros tipos de proteínas que você pode variar na sua alimentação, que é uma coisa super legal. Quando você divide seu prato principal, uma boa dica é as carboidratos deveriam ser carboidratos dos bons. Existe carboidrato dos bons, existe carboidratos que não são muito bons, não é muito recomendado. Por exemplo, pão francês não é carboidrato muito bom. Pão integral seria já melhor, porque ele tem mais fibra, ele é mais complexo. Então ele demora mais tempo para ser digerido e ele sustenta por mais tempo, ele é mais saudável no modo geral. Okay? Então, por exemplo, carboidrato dá energia. Então, carboidrato, um bolo tem dentro muito doce, então ele tem muito carboidrato, só que ele é carboidrato simples. Enquanto isso, uma maçã, uma fruta, ela tem mais carboidrato do bons, porque tem mais fibra. Então, são tipos diferentes de carboidrato que você pode aprender um pouco mais sobre esse assunto numa aula de grupo de apoio sobre proteínas e carboidratos. Mas, em modo geral, procura carboidrato dos bons. Então, pode ser quinoa, pode ser feijão, legumes, frutas com fibras. Então, essa é uma coisa super legal que você pode fazer uma opção melhor para você na sua alimentação. Arroz integral pode ser uma opção legal. Por exemplo, você pode pegar um arroz integral, pegamos aqui um exemplo, arroz integral, 7 cereais integrais, é apenas um exemplo. Você vai escolhendo alguma coisa que você acha interessante, porque ele tem o que? Ele tem mais fibra, ele tem mais proteína, ele tem basicamente menos carboidrato, ele tem menos, proteína ele tem mais, fibra ele tem mais. Então é uma opção melhor do que outras opções que existem lá no mercado hoje em dia, tá ok? Então fibras é uma coisa, carboidrato é uma coisa muito legal. Então falamos, exemplo de carboidrato que eu acabei de mostrar, por exemplo, 31 gramas de carboidrato, 4,5 gramas de proteína e 3,5 gramas de fibra. Então se tem mais fibra, normalmente é legal, mais proteína é legal. Verifica opções que tem um pouco menos de carboidrato, porque tem outras opções que tem mais. Então fica escolhendo as opções mais equilibradas para a sua alimentação, tá ok? Exemplo de feijão. Existem vários tipos de feijão no mercado, tem feijão com mais carboidrato, tem feijão com menos. Aqui nós estamos apenas no exemplo, um feijão, por exemplo, de saboroso, que a gente estava olhando aqui. Ele tem 17 gramas de carboidrato e 11 gramas de proteína. E ainda ele tem aqui bastante fibra, tá ok? 20 gramas de fibra por uma porção de 60 gramas que está escrito aqui na embalagem, tá ok? Então a gente consegue ver que nós temos mais fibra, nós temos mais proteínas, menos carboidrato, que fica mais equilibrado, é uma coisa legal. Então fica atento quando você vai comprar na mercadoria e lembra, o que você compra no supermercado é o que você e sua família vão comer. Ou se você manda alguém para comprar, é isso que vai ser digerido dentro de casa. Então atenção para fazer uma compra inteligente para a sua casa, tá ok?
Salada, quando você divide o prato, metade de salada, seria bom colocar o quê? Alface, alface lisa, alface cru, por exemplo, brócolis, cenoura, couve-flor, milho verde, ervilha, grão de bico. E lembra que eu não sou nutricionista, eu não sou um especialista na área em relação à nutrição. Isso não é uma aula de alimentação. Pode procurar um especialista para você entender melhor, que faz muito bem. Nós estamos falando aqui para entender, em modo geral, a alimentação. O que você está comprando para você, para a sua família, para ter uma alimentação saudável, tá ok? Então, procura tomates, se puder comer comida mais orgânica, com menos agrotóxicos, seria melhor. Tenta de fazer compras menores no supermercado ou nas feiras, para você poder ter uma comida mais fresca dentro da sua casa, seria legal, tá ok? Então, esse aqui é exemplo de saladas. Dicas quando você faz saladas, fica atento um pouco aos molhos. Às vezes a pessoa faz salada super saudável, mas ele coloca muito molho com muitos produtos que agregam muita quantidade de calorias e muita quantidade de gordura para esse tipo de alimentação. Então, atenção, saladas mais saudáveis, mais verdes, mais verduras mais vivos, tá ok? Menos cozidos, seria mais bacana para o nosso organismo, tá ok? Outro exemplo, nós temos aqui um exemplo de pão. Então, se a pessoa come pão e gosta de pão, a gente descobriu aqui um exemplo de um pão 12 grãos. Esse aqui, por exemplo. Então, esse pão 12 grãos, ele tem uma proporção interessante. Ele tem proporção de 14 gramas de carboidrato e de 8,4 gramas de proteína. Ele tem mais fibra. Então, ele é uma proporção relativamente, que a gente encontrou no mercado, bacana em relação a proteína e carboidrato. 1 grama de proteína por 1,7 gramas de carboidrato. Então, é uma proporção equilibrada para a nossa comida quando a gente fica comendo. Então, o pão 12 grãos pode ser uma opção, por exemplo, colocado junto com um peito de peru, por exemplo. Peito de peru, você pode pegar e que 3 fatias de peito de peru, aqui está escrito que tem 13 gramas de proteína. Praticamente não tem aqui 0,8 gramas de carboidrato. Então você pega peito de peru e coloca 2 fatias de 12 grãos, você pode fazer um sanduíche legal. Um tomate, um alface, pode ser um sanduíche bacana, com baixa calorias, relativamente com alta teor de proteínas e com pouco carboidrato em modo geral. Relativamente mais equilibrado, tá ok? A mesma coisa, o pão, ele pode ser feito com atum, por exemplo. Pode pegar o atum, existem vários modelos de atum, mas a dica pode pegar atum água, e aí você coloca atum água junto com o pão 12 graus, e você vai poder fazer um sanduíche legal, por exemplo, para você poder ter uma combinação. Então pode ser atum, pão, pode colocar ovo cozido, pode colocar tomate, salada, alface, se você gosta de pepino ou tomate, ou qualquer outra coisa parecida. Se você gosta de misturar, pode variar várias coisas. Pode colocar champignon, pode colocar milho, pode colocar, enfim, cada um com seus gostos, tá ok? Uma salada do lado e um sanduíche do lado, ou apenas um sanduíche com salada dentro. Então, fica a seu critério. Mas, por exemplo, é uma opção que você pode fazer. Então, uma fatia de peito de peru que a gente estava olhando aqui tem na média de 4 gramas de proteína. Então, dependendo do tamanho da fatia, obviamente, mas aqui 3 fatias que está aqui no rótulo, está falando que tem na média de 13 gramas de proteína. Então, uma fatia dá acima de 4 gramas de proteína na média. Então, isso é uma coisa que você pode fazer para ajudar você a ter uma refeição mais saudável, ou um lanche mais saudável durante o dia. Então, você pode pegar o quê? Pão. A gente pegou aqui um exemplo de 2 fatias de pão integral 12 graus e uma fatia de peito de peru. Isso sai na média de 10 gramas de proteína, 9,3 gramas de carboidrato. Se você vai colocar 2 fatias de pão integral 12 grãos e 2 fatias de peito de peru, vai dar 14 gramas na média de proteína e 9,3 gramas de carboidrato. E se você pega 2 fatias de pão com 3 fatias de peito de peru, vai dar na média 18 gramas de proteína e 9 e pouco gramas de carboidrato. Você coloca um tomate, um alface, um pepino, um pouco de sal, fica uma coisa com um pouco de azeite, dependendo de caso, onde você está comendo, quanto você está comendo. Aí você pode fazer um sanduíche legal, com mais proteínas e com carboidrato equilibrado, com menos gorduras que você pode comer, tá ok? Então essa é uma coisa de um exemplo de um lanche. Pode ser feito, por exemplo, um peito de peru com um queijo
tofu, ou peito de peru com cottage, uma misturado, ou peito de peru com sanduíche com iogurte. Aí você começa a entender os combos que você pode fazer para você. Ou pode fazer cottage, por exemplo, com um pouco de Nutreve. Então você pode misturar. Ou pode ser pão, 12 grãos, com cottage, com Nutreve. Ou com um iogurte desse tipo, ou desse tipo, ou desse tipo, ou desse tipo. Tá ok? Então você começa a entender as variações que você pode fazer para a sua alimentação. Variações saudáveis que você pode ajudar você a realmente nutrir-se melhor e suplementar as necessidades diárias para o seu organismo. Pode ser, por exemplo, um sanduíche com cottage e você pode pegar uma barra de proteína. Ou sanduíche com peito de peru e 2, 3 castanhas de pará. Ou você pode fazer um pouco do mix de castanhas, dependendo de cada caso que você está fazendo. Só atenção à quantidade para não comer muito gordura, tá ok? Então esse aqui é um exemplo. Outra coisa que você tem que ver quando você fica comendo uma alimentação, por exemplo, a gente estava olhando aqui um atum em água. Então esse aqui é atum em água e esse aqui é atum em água. Ambos são da mesma companhia, Beira-Mar. Atum sólido em água e atum ralado ao natural. E aqui nós estamos vendo que nessa pote aqui, no metade da lata, nós temos, está escrito aqui, 17 gramas de proteína. Então, só lembra, 17 gramas de proteína no metade. Então, um pote inteiro desse aqui dá 34 gramas de proteína. Então, enquanto nessa pote aqui, se você vai ver aqui, está escrito 9,3 gramas de proteína por metade. Então, um pote inteiro está 18,6. Então, por que a diferença? Não me pergunta, não sei, não entendo disso aqui. Só sei que aqui tem 18 gramas de proteína na média e aqui nós temos 34 gramas de proteína na média. Então, se você come isso aqui, você precisa de 18, você precisa de metade. Se você come isso aqui, você precisa de um inteiro ou complementar com outro meio. Então, fica atento dos diferentes potes, porque são diferentes. Quando você começa a olhar os rótulos, você começa a entender que são diferentes, tá ok? Então, essa é uma coisa legal. Então, você pode fazer pão, 12 grãos, por exemplo, com atum em cima, coloca pepino, coloca tomate, coloca alface, pode colocar isso com um pouco de milho, ou com um pouco de ervilha, ou com um pouco de grão de bico, ou com um pouco de champignon, tá ok? Vai fazendo a sua mistura, o seu combo de acordo com o seu gosto, com a alimentação mais saudável. Outra dica legal, você pode comer em moderação nozes, você pode comer algum tipo de castanha de pará, mas realmente em moderação, porque ele tem quantidade alta de calorias e de gordura. Então tem que colocar um pouco porque são muito gostosos. Se a gente não percebe, aí já vai um pote inteiro, tá ok? Então tem que prestar atenção, um pouquinho é bacana, é saudável, tem uma gordura bem saudável lá dentro, tá ok? Outra coisa legal, exemplo de lanche, eu estava vendo aqui, vou pegar aqui um exemplo, estava vendo esses dias uma maçã. Então nessa pote aqui de maçã, estou vendo que está escrito aqui que uma maçã, uma unidade de 100 gramas, tem 52 calorias e ela tem 15 gramas de carboidrato e 2 gramas de fibra. Então, por exemplo, é uma opção bacana, uma fruta, tá ok? Lembra quando você come a maçã, lavar direitinho, você consegue pegar orgânico, é melhor. E lembra, é para não tirar a casca, porque na casca tem a fibra. Então se você tira a casca, você não digere o melhor do melhor que tem. Então você consegue digerir melhor se você come as fibras que está na casca da maçã, por exemplo, tá ok? Então, esse aqui é um exemplo. E você pode fazer seu combo, lembra? Você pode fazer, por exemplo, um atum e você pode comer uma maçã como sobremesa. Ou pode ser atum com tomate. A mesma coisa, pode ser atum com uma banana, atum com pera. Então você pode fazer uma mistura. Obviamente que os gostos são variados de acordo com cada pessoa, mas estou dando apenas um exemplo. Você pode pegar um pouco de atum, um pouco de iogurte, e você pode pegar uma fruta, ou um tomate, ou uma salada, ou um pão, 12 grãos, por exemplo. Então você pode misturar os pequenos lanches para você ter lanches mais saudáveis, bacanas, saborosos e de valor nutricional mais eficiente para o seu organismo, tá ok? Outro exemplo que a gente pode fazer, por exemplo, é peito de peru, peito de frango, ou carne magra, ou peixe. É a mesma ideia, tá ok? Você pega o
peito de frango, filé de frango, e você coloca ele bem bonitinho, preferência menos gordura, e aí você vai colocar o tempero que você gosta, e aí você faz um sanduíche. Você pega 2 pão, 12 grãos, por exemplo, ou qualquer outro pão que você acha interessante. Uma dica em relação ao pão: tem algumas pessoas, bem pouco, mas tem, que são alérgicas ao leite. Então, nesse caso, a gente descobriu um exemplo de um pão, esse pão aqui, por exemplo, que ele não tem leite dentro. Então é só você olhar nos ingredientes, não tem leite. Tem alguns pães que as pessoas que têm alergia a leite podem dar dor de barriga, entre outras funções. Então, aqui, por exemplo, é um pão que ele tem proporção 19 gramas de carboidrato e 6,1 gramas de proteína. A proporção 1/3 na média, mas ele não tem leite e ele é um pão integral, tá ok? Então, aí fica o critério de cada um. Então você pode pegar, por exemplo, esse pão e você pode colocar um filé de frango. E aí você pode fazer um sanduíche. Obviamente, um tomate, um alface, um pepino, cada um com o seu gosto. Você pode colocar e você pode fazer um sanduíche legal, bacana, prático, para você poder consumir com a proteína necessária. Então já falamos do ovo. O ovo, quando a gente olha aqui, existe a clara do ovo, existe a gema do ovo. A gema do ovo é super legal, a clara é super bacana, só que se come muito a gema, aí vem gordura. Então atenção, a clara ela tem pura proteína e a gema tem proteína, mas também tem a gordura. Então o ovo completo tem 6,7 gramas de proteína na média, pelo que a gente está vendo nas tabelas, quando a gente começa a olhar quanto proteína e carboidrato nós temos, e na média a gema ela tem mais gordura. Então fica atento quando você faz a sua combinação. Lembra, você pode fazer 2 ovos com iogurte, aí vai de novo os combos: 2 ovos, 1 ovo com pão, com atum, 2 ovos, 1 ovo com pão, com cottage, pão, peito de peru, um copo de Nutreve. Você consegue entender as variações? Você tem que fazer a sua combinação para te dar uma refeição leve ou uma refeição média, para poder ajudar você a ter alimentação mais saudável, com mais proteínas, equilibrada com a proteína e verificação que tem menos calorias de gorduras, tá ok? Essa é uma coisa legal. Outra dica bacana, que é um lanche entre 100 e 150 calorias, nós temos um lanche bacana que é a nossa barra de proteína. Essa barra de proteína, primeiro, é uma delícia, segundo, é um lanche muito prático, muito saudável, que você pode colocar na sua bolsa, ou no seu bolso, qualquer lugar você pode andar com isso, e são praticamente 11 gramas de carboidrato, 9,6 gramas de proteína com 140 calorias. Super delicioso, e pode ser combinação entre barra de proteína, de novo, com iogurte, pode ser barra de proteína com pão, com peito de peru, ou pode ser somente a barra, dependendo de quantas proteínas você quer consumir na sua alimentação, tá ok? Então, varia de pessoa por pessoa, se é homem, se faz atividade física, se não faz, se é maior, se é menor, dependendo de cada pessoa, tá ok? Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente uma barra de proteína é um excelente lanche saudável que você pode fazer para você, principalmente para pessoas que gostam de doces. Eu tenho vontade de comer uma coisa doce. Então, já para aliviar sua consciência, é um lanche bacana e super gostoso e doce. Outra coisa que você pode fazer, obviamente, que você pode fazer para tirar essa vontade doce, fiber uva, pode ser uma opção, que você pode fazer, ou fiber manga, que é uma bebida muito especial que você pode colocar junto com sua bebida, chá número 2, ou dentro do chá número 1, ou na própria água, ou água gelada, tá ok? Super bacana. Então aqui nós temos fibra e uma opção doce. Eu tenho vontade de tomar uma coisa doce. Aqui nós temos uma opção doce, saudável, com fibra, com pouquíssimas calorias nessa opção. Então essa aqui é uma coisa super legal que você pode fazer. A barra, eu adoro essa barra aqui, tá ok? Daqui a pouco eu vou comer ela, tá ok? Essa aqui é minha, tá? Você tem que pegar a sua, tá ok? Então a barra nós temos vários sabores, escolha o seu, tá ok? Outra coisa, atenção bacana, que você tem que prestar atenção em relação à barra de cereal. Existe uma diferença entre barra de proteína e barra de cereal. Normalmente barra de cereal tem pouquíssimo de proteína e tem muito carboidrato. Então se uma pessoa tenta de consumir uma refeição com barras de cereal, pode ser que ele vai consumir quantidade de açúcar, de carboidrato, mais do que ele deveria ou que ele queria comer.
tá ok? E essa pessoa vai pensar somente nas calorias, ele vai ver uma propaganda de uma calorias e aí, infelizmente, ele vai cair nessa questão do carboidrato em excesso com proteína bem pouquinho. Então, atenção, as barras de cereais contêm muito carboidrato com proporção no proteína, tá ok? Então, já falamos, você pode fazer sua combinação. Uma barra de proteína com uma maçã, pode ser clara do ovo com uma maçã, com uma pera, com uma banana, atum com maçã, com tomate, com uma salada, com pão, com cottage, já entendemos. Pode fazer uma pequena salada que nós temos peito de peru, cottage, salada e um pão, por exemplo. É um lanche pequeno, dependendo da quantidade que você vai colocar, você consegue variar e fazer o seu combo, tá ok? Então falamos, pão com peito de peru, pão com atum, pão com filé de frango, ou filé de peixe, ou filé de carne magra, ok? Ovos com tomate, ovos com salada, tá ok? Pode ser a sopa da Herbalife, nós temos a sopa, é um lanche da Herbalife, que você pode preparar ela com água. Nós temos a Nutri-Sopa, que pode preparar ela, que nós temos aqui o shake da Herbalife em sopa, pode preparar junto com o Nutrev. Então lembra, você tem um shake da Herbalife doce, tem doce de leite, chocolate, baunilha, morango, paçoca, milho, nossa, cada um melhor do que o outro. E nós temos o Nutri-Sopa de frango com legumes, de creme verde, que é opção salgada. Então você tem a opção doce e você tem a opção salgada. Eu quero reduzir peso, eu quero tomar 2 shakes por dia. Mas de manhã eu quero uma coisa mais doce, por exemplo. E à noite eu quero uma coisa mais salgada. Ok, então aqui tem a opção. Não, eu quero tomar o meu shake na hora de almoço. Eu quero na hora de almoço uma coisa mais salgada. Aí vem a opção mais salgada na hora de almoço. Enfim, vai de acordo com o critério, de acordo com o seu gosto, com cada um. Eu gosto do salgado e eu gosto muito do shake doce da Herbalife. Nós temos as 2 opções. Outra coisa legal que a gente tem que entender, que nós temos que prestar bastante atenção para a água. Nós precisamos hidratar durante o dia. Se o dia é muito quente, ou se você faz atividade física, você tem que hidratar mais ainda o seu organismo, que é uma coisa muito importante. A água ela é o principal ingrediente para nosso organismo. Realmente a gente precisa. Especialistas falam que nós temos entre 60% a 70% de água no nosso organismo e nós temos que limpar, desintoxicar o nosso organismo, tá ok? A água fornece umidade para o ouvido, nariz, garganta, ela leva os nutrientes para nossas células e a gente perde água quando a gente respira, sabia disso? Se você pegar um espelho e faz, você vai ver que tem lá um pouco de água. Então a cada respiração você perde água, então você tem que se hidratar. Água ou uma bebida especial da Herbalife que é maravilhosa, que é essa aqui, Herbal Concentrate, chá número 2, que eu adoro, que você pode consumir para você poder se hidratar durante o dia. Quando você fica suando, você perde água, na urina perdemos água, é muito importante. Então precisamos hidratar. Uma boa dica, leva com você uma garrafa onde você está, deixa do seu lado, você vai beber toda hora, tá ok? Muito, muito importante beber água e especialistas recomendam na média de 2 litros de água por dia, na média, dependendo do tipo de copo, mas mais ou menos são 8 copos de pequeno, mais ou menos desse tipo aqui, para a pessoa tomar, dependendo do tamanho da pessoa, tá ok? Então nós temos água na própria água, nós temos água no chás da Herbalife, nós temos água quando a gente faz uma sopa na Herbalife, nós temos água na própria frutas, nós temos água lá dentro para a gente hidratar, enfim, temos vários lugares para beber água, mas lembra sempre, uma água pura é muito importante, um chá com chá verde, água com chá verde é muito importante, chá de guaraná da Herbalife é muito legal como opção para hidratar. Um copo de chá, um copo de água, um copo de chá, um copo de água, você vai ser hidratado durante o dia, você vai se sentir inacreditável com sua alimentação, tá ok? Atenção especial quando você vai bebendo tipos de bebidas, por exemplo, um café com chantilly ou café com leite, às vezes a pessoa coloca muito açúcar no café, aí dependendo da quantidade, às vezes a gente toma exageradamente carboidrato. Alguns tipos de refrigerante tem bastante calorias e tem bastante açúcar, então fica atento. Isso aqui é cervejas, bastante calorias, carboidrato, então fica atento. Sucos às vezes tem muito carboidrato, fica atento e fica prestando atenção no que está comendo, o que está bebendo, tá ok?
Então a água natural é legal, chás especiais da Herbalife é muito bacana, uma sopa da Herbalife é uma opção incrível, frutas, vegetais é uma fonte inacreditável para a gente hidratar de uma forma saudável. Então a bebida da Herbalife chá número 2 é uma opção super legal que você pode pegar o pote econômico, e nós temos também, quando a gente pega o Tri Pack, nós temos a opção que a gente pode levar e hidratar um sachê desse aqui com 500 ml de água. Você mistura, se quiser ele mais forte, faz com menos água, é super legal. Colocou, misturou, já está pronto. Quente ou frio, de acordo com seu vontade, realmente é uma coisa super bacana, tá ok? Depois disso, o que nós temos que ver? Algumas dicas para quando a gente vai comendo. Então vamos falar algumas dicas. 8 dicas para acelerar o metabolismo. Primeiro, faça sua primeira refeição, café de manhã, até 1 hora depois que você acorda. Então seu corpo, quando você dormiu, estava em jejum, e aí quando ele acorda, ele precisa de mais vitaminas, minerais para poder iniciar bem o dia. Então o ideal, quando você começa o dia, iniciar o dia com seu shake de manhã. Você começa o dia mais turbinado, com mais vitaminas, mais minerais, suplementa para seu organismo o que ele precisa para realmente ter, vou colocar assim, as ingredientes necessários para seu organismo para poder funcionar da sua melhor forma possível durante o dia. Então, o produto para nosso organismo é como se fosse uma gasolina para o carro. Precisamos colocar produto de alta qualidade para nosso organismo, para a gente poder ter a energia suficiente durante o dia. Então essa é a primeira dica. Até 1 hora que você acordou, toma seu café de manhã. Outra dica, come na média a cada 3 horas, tá ok? O seu metabolismo ele precisa de calorias, de energia, para você poder manter-se energético durante o dia. Então faz pequenos lanches entre 5 a 6 refeições por dia, e a cada 3 horas seria uma boa opção. Foi feita uma pesquisa de pessoas que pegavam a mesma quantidade de comida e eles comiam durante 1 ou 2 ou 3 vezes por dia, tipo refeições maiores, e a mesma quantidade de comida foi dividida em 5 ou 6 refeições pequenas durante o dia, a mesma quantidade de comida, e o resultado mostrou que as pessoas que comiam em cada 3 horas estavam mais energia, mais disposição durante o dia, de que aqueles que comiam comida maior, em maior quantidade, que ao final do dia deu a mesma quantidade. Então dividindo as refeições durante o dia é uma opção melhor. Outra coisa, já falamos, quando você come a comida, divide o prato, metade salada, 1/4 carboidrato dos bons e 1/4 proteína dos bons. Significa menos gordura, preferência menos frito, tá ok? Mais cozido, menos a milanesa, tá ok? Deu para entender a ideia? Não coloca queijo amarelo em cima, dá para entender? Então, coloca uma proteína mais magra em modo geral, tá ok? Número 4, manter-se hidratado, já falamos, média de 2 poucos litros de água por dia, dependendo do seu tamanho, tá ok? Dependendo se você faz atividade física ou não faz, dia quente, dia frio, enfim, fica atento nessas coisas, mas em modo geral, atenção, sucos, refrigerantes, não é considerado de água, apesar que tem água lá dentro, tá ok? Então, toma água, toma chá, se hidrata de uma forma mais saudável, que vai ser muito bom para você, tá ok? Outra dica, quando você vai lanchar, lembra de lanchar um lanche com proteínas. Então já falamos aqui bastante das dicas de alimentação para você poder colocar um lanche com proteína na sua refeição, tá ok? Quando você fala de um lanche, verifica que ele tem na média de 100, 150 calorias. Ver que você não está comendo exageradamente a quantidade de calorias durante um dia, tá ok? Outra dica, faça atividade física. Musculação e treino cardio, obviamente procura um profissional na área para poder te orientar, mas basicamente quanto mais você criar músculo no seu corpo, mais ele vai queimar calorias. A gente sabe que 1 kg de músculo queima 30 calorias em descanso, e a gente sabe que quanto mais aeróbica você vai fazer, você vai ficar mais turbinado durante o dia, e isso é assunto para especialista nessa área, eu não vou entrar nisso aí, mas basicamente você vai sentir muito mais energia, muito mais disposição, muito mais vitalidade, você vai ficar de bem com a vida com você. Então 15, 20 minutos, 30 minutos por dia é uma coisa bacana, obviamente de acordo com o seu corpo, com o seu perfil, com a necessidade que você está querendo. Procura especialista na área, mas faça atividade física, uma caminhada todo dia faz uma diferença no seu organismo, tá ok? Outra dica legal, durma bem, descansa. Foi feita pesquisas que pessoas que não descansam muito bem à noite são mal-humorados durante o dia, não são concentrados durante o dia. Então média de 7, 8 horas por noite
de sono. Uma dica, antes que você vai dormir, desliga a televisão, desliga o computador, desliga o celular, desliga o tablet, dorme, descansa, tá ok? Sai desses aparelhos, que hoje em dia nós estamos numa era de aparelhos e infelizmente algumas pessoas não deixam o cérebro deles descansar. Quando tem luz ligada em algum lugar, isso atrapalha nosso sono. Então, preferência, dorme num ambiente mais escuro, mais tranquilo, tá ok? Para você realmente dormir bem, dorma à noite, pensa no que você está querendo, sonha bem, relaxa, respira, acalma-se antes de dormir, para você realmente poder ter uma noite bacana, para recuperar a energia perdida e para te dar energia para outro dia começar com gás total, tá ok? Outra coisa, evita estresse. Aprende a contar até 10. Respira e conta até 10. Às vezes algumas coisas da nossa vida pode fazer a gente ficar um pouquinho mais irritados do que deveríamos. Então, tenta de evitar o estresse ao máximo, tá ok? Inclusive atividade física, uma boa alimentação, um bom sono, ajuda para recuperar esse tipo de área. Então, evita estresse. Alto nível de estresse pode levar a excesso de peso, comer mais coisas que não deveria, tá ok? Enfim, controla a sua ansiedade, vai ficar uma dica bem bacana, tá ok? Outra dica bacana, marca um coaching personalizado, marca um encontro pessoal com o seu coach, para ele poder te orientar tudo direitinho, para você poder aprender como fazer. Com seu coach, você poderá definir seus objetivos, você pode fazer o que? Entrar num grupo de apoio pela internet, no site, nós temos vários grupos de apoio no site, um treinamento que ajuda, e nós temos encontros pessoais, grupos de apoio que realmente ajudam para chegar no objetivo final mais fácil, mais gostoso e com maneira bem legal, tá ok? Com coaching personalizado, você vai poder realmente enraizar, colocar os hábitos corretos, aprender quais são os hábitos corretos e colocá-los na sua vida diariamente, até que eles vão fazer parte de você, parte da sua rotina diária, tá ok? Essa é uma coisa muito, muito importante. Então faça um treinamento especial de Mago para sempre, você vai aprender como ter apoio para poder realmente alimentar corretamente. Uma outra dica, quando você vai no espaço, você pode complementar ou dentro do espaço da sua casa, mais quantidade de fibra, mais quantidade de proteína, pode pegar shake duplo de acordo com o caso, então você pode suplementar a necessidade de fibras para seu organismo ou quantidade de proteínas para seu organismo. Outra dica legal que a Herbalife fez, ela fez um livro de receitas, e nesse livro de receitas tem várias receitas bacanas que você pode fazer para a sua alimentação. Então tem aqui tipos de comidas que você pode fazer bacana, sopas diferentes, alimentações diferentes que você pode fazer para você poder comer, nutrir de uma forma, tem um dia especial que eu estou querendo uma coisa especial, gostosa, bacana e saudável. Então aqui tem várias dicas como é que você pode fazer, pode turbinar seus omeletes, pode fazer receitas gostosas, saudáveis e acrescentar proteína na sua alimentação. E quem faz esses livros de receitas são especialistas na Herbalife e você pode realmente melhorar a sua alimentação. Sorvetes bacanas, especiais, você pode fazer aqui várias e várias dicas. Aqui nós temos omelete especial, enfim, super gostoso, dá até vontade para comer aqui quando a gente fica olhando isso aqui. Tem receitas doces aqui, tem receitas cheias de proteínas, carboidratos do bons, enfim, aqui você tem um monte de dicas de como você pode comer gostoso e saudável. E cada vez nós temos uma edição especial do catálogo da Herbalife. Nesse catálogo, cada vez saem receitas diferentes e novos. Então o que você pode fazer? Você pode pegar as receitas novas que saem aqui, cada vez tem receitas e dicas, e você pode cortar e você não vai acreditar. Esse livro de coleção de receitas, ele foi criado para o mesmo tamanho do catálogo. Então quando você corta, você pode furar e pode adicionar receitas para você poder aprender como comer corretamente. Então tem uma receita que você gostou, pega do catálogo, adiciona para o seu livro de receita e você vai poder fazer realmente a alimentação mais gostosa para a sua família. Então, como é que você pode usar a ficha de rotina nutricional? Essa ficha de rotina nutricional, basicamente, ela está dividida em algumas coisas. Primeira coisa, nós temos aqui em cima um quadrado. Então, um quadrado nós colocamos que é a nossa refeição principal. Se uma pessoa quer reduzir peso, a dica é consumir uma refeição principal, na média 350, 550 calorias por refeição. Uma boa dica, essa refeição tem entre 25 a 30 gramas de proteínas na média. Isso aqui especialistas recomendam numa refeição principal
que falamos. Então, dividir o prato, metade salada, 1/4 carboidrato do bons e 1/4 proteínas, tá ok? Então, por exemplo, 100 gramas de frango, carne magra, peito de peru, peixe, 250 gramas de tofu, queijo magro, como a gente falou, queijo cottage, ou outras variações que a gente já falou aqui, pode ser uma opção para uma refeição. E lembra que você pode fazer combinações nas refeições para chegar na sua quantidade de proteínas que você necessita diariamente. Agora, depois nós temos a baulinha. A baulinha, ela 2 vezes por dia, quando a pessoa quer reduzir peso. 2 vezes por dia é uma refeição leve. Uma refeição leve tem que ter na média entre 250 a 350 calorias na média. Então, a refeição tem que incluir na média de 20 gramas de proteína. Então vai fazendo as suas contas. Pode ser, como já falamos, o shake, pode ser shake com Nutreve, que é uma opção super legal. Pode ser shake com iogurte, dependendo do tipo de iogurte que você está fazendo. Ou pode ser shake com outro tipo de iogurte. Ou pode ser shake com iogurte com Nutreve, dependendo de quantas quantidades você vai colocar na sua alimentação. Pode ser shake, que eu gosto muito com fiber uva, nossa, uma delícia esse aqui. Pode ser shake com proteína adicionado aqui dentro. Então você pode misturar do jeito que você está gostando. Eu realmente adoro esse negócio. Pode ser shake com sobremesa de uma barra de proteína. Ai, dá vontade para comer, tá ok? Então pode ser uma refeição leve, pode ser, por exemplo, ovos. Aí pode ser ovos, já falamos das opções, o pão com atum, já falamos toda essa história. Então você pode fazer 2 refeições leves por dia. Jantar, café e jantar, café e almoço, dependendo de como é que você vai dividir a sua rotina diária. E o triângulo, na média de 2 a 3 lanches leves por dia. Essas lanches, eles têm que ser na média de 100, 150 calorias por dia. Uma boa dica é um dos lanches colocar proteínas, como por exemplo um lanche com proteínas, que pode ser essa, ou pode ser uma barra de proteína da Herbalife, tá ok? Ou pode ser a proteína da Herbalife junto com fiber uva ou fiber manga e uma bebida do Herbal Concentrate da Herbalife. Você pode misturar proteína da Herbalife junto com essas 3, proteína, fiber concentrate e o chá. Sai super legal para a gente fazer a nossa opção de proteínas, tá ok? Outra dica, inclusive, você pode pegar proteína, você pode pegar fiber, por exemplo, concentrate de uva, misturar e pode pegar uma salada de fruta e aí você vai ter uma salada de fruta proteica com fibra. Olha que beleza, tá ok? Pode ser proteína da Herbalife ou pode ser proteína de outra fonte bacana que você pode misturar para você, tá ok? Então essa é uma opção super legal. E isso vai ser 2 a 3 vezes por dia. Então isso aqui é o triângulo. Como é que você vai saber se são 2 ou 3 vezes? É bem simples. Você pega seu dia e aqui embaixo tem um lugar para você anotar que hora que você acorda e que hora que você vai dormir. E aqui você tem as refeições. Então você coloca para você horário da primeira refeição. Já falamos, até 1 hora desde a hora que você acordou, a primeira refeição. E aí você coloca para você. Por exemplo, a pessoa acorda 6 horas. Então vamos supor que ele coloca 6h30 a primeira refeição. Então, que tipo de refeição vai ser? Aí você coloca baulinha, se vai ser, por exemplo, um shake, ou triângulo, se vai ser um lanche. Então, por exemplo, a pessoa pode começar o seu dia, por exemplo, com um shake. Então ele faz xizinho, pega e faz um xizinho. Por exemplo, acordei 6 horas. Então 6h30, eu vou fazer assim. 6h30, a primeiro xizinho na minha baulinha. E aí o que eu vou fazer? Aí a pessoa escreve aqui embaixo o que ele quer comer. Tá ok? Ah, vai ser iogurte com shake, vai ser uma barra, vai ser, enfim, vai fazendo a sua refeição leve ou refeição do shake. Aí conta na média de 3 horas depois. Suponhamos 9h30 vai ser a segunda refeição. Então se eu comecei 6h30 um shake, por exemplo, 6h30 fiz meu shake. Tá ótimo. 9h30 pode ser um lanche, pode ser uma barra de proteína, pronto, resolveu. Pode ser uma maçã, pode ser uma maçã com um iogurte. Enfim, misturei meu lanche. Aí eu pego e eu escrevo aqui no triângulo. Então 9h30 eu vou ter o meu triângulo. E aqui vai escrever o que eu vou comer, tá ok?
Aí contamos 3 horas depois, por exemplo, 12:30, 12:30 eu vou fazer um xizinho no quadrado, porque o quadrado vai ser minha refeição principal, se eu vou almoçar na hora de almoço. Se eu vou jantar, eu vou fazer isso à noite, tá ok? Aí eu coloco refeição principal, por exemplo, na hora de almoço, ou refeição principal no janta. Tem muita gente que vai no espaço na hora de almoço e toma um shake à noite e fica jantando. Também é opção, beleza, a pessoa escolhe o que ele quer. E aí na hora de almoço você vai colocar o que você vai comer. Então você vai fazer no seu rotina. Uma boa dica, você programa a sua semana e faz uma compra no supermercado inteligente para você poder realmente ter esses ingredientes em sua casa, para você poder comer o que você quer, o que você precisa durante a semana, tá ok? Aí vamos supor que 12:30 eu comi, aí depois eu vou contar 3 horas, 3:30. 3:30 vou fazer um lanche, aí eu vou colocar um xizinho no triângulo. Meu lanche vai ser às 3 horas da tarde, um sanduíche. Então eu vou pegar um sanduíche, 2 peitos de peru e 2 pão 12 grãos. Ótimo! Ou 2 pão e um peito de peru e uma metade de maçã. Enfim, vai fazendo suas combinações para você. E aí vai ficar aqui. Aí depois, às 3 horas depois, 18:30, segundo shake. Então eu vou colocar xizinho na bolinha. Então eu vou fazer meu segundo shake à noite. E se vai dormir muito tarde, vamos supor, vai dormir meia-noite, então lá por 9:30 eu vou fazer outro lanche pequeno. Tá ok? Pode ser um filé de frango, tá ok? Pode ser uma sopa da Herbalife, que eu pego uma sopa, Nutri-Sopa, ou uma sopa da Herbalife, tá ok? Ou pode ser 2 ovos cozidos com um iogurte, tá ok? Já falamos das opções que a gente pode ter. Enfim, vai organizando seu dia. Se dorme mais cedo, em vez de 6 refeições, vai ser 5 refeições durante o dia. Então aqui nessa ficha você tem as opções. E lembra aqui embaixo de beber bastante água, média de 2 litros de água por dia. Aqui foi colocado alguns exemplos de lanches pequenos, mas é apenas um exemplo. Vai no supermercado, vai fazendo as suas pesquisas, vai entendendo o que você quer comer para você poder fazer. E aqui embaixo anota o que você está comendo. Aqui atrás, na outro lado da folha, está escrito algumas dicas. Então, a refeição principal, uma vez por dia, 25 a 30 gramas de proteína, pode ser o quê? Carne magra de 100 gramas, já falamos, peito de frango, 100 gramas, peixe, atum, 2 ovos com atum, ou uma mistura de vários ingredientes diferentes, tá ok? A refeição leve, média de 20 gramas de proteína na média, pode ser feito um shake. Lembra que o shake ele ajuda para contribuir para a construção da massa magra e por ser completo nutricionalmente, ele auxilia e não ter deficiências numa rotina com baixas calorias, tá ok? Então ele é ideal para a redução de peso. Ele vai ajudar para não ter compulsão alimentar e quando você vai perder peso vai ficar sentindo super legal. Lembra que o shake também ajuda para ter mais energia durante o dia. Tem vitamina, tem carboidrato, então ele é super legal. Ele é completo em valor nutricional. No período de redução de peso, seria bom tomar 2 shakes por dia. E lembra que nós temos o shake doce e nós temos o shake salgado. Fica a seu critério o que você quer. Se você está começando com Thai Pack, aqui você tem os 2 sabores do shake. Tem o doce de leite e tem o baunilha. Então você tem aqui 6 sachês de shake para você poder consumir. Uma medida dessa aqui já fica a medida certa para um shake. E você pode adicionar o Nutrev que você tem, você pode pegar, ou você pode colocar iogurte ou entre outros fatores como já falamos para fazer com o shake, tá ok? Depois disso, nós temos o que? Nós temos aqui período de redução de peso, 2 shakes por dia, período de manutenção, 1 shake por dia, e período de ganho de massa magra, se precisa, aí são 2 a 3 shakes como sobremesa após a refeição, tá ok? Uma boa dica, na refeição principal, lembre de colocar carboidratos dos bons. Lembra, 1/4 do prato, carboidrato do bons. Então pode ser arroz integral, quinoa, pão integral, frutas, legumes, lentilhas, feijão com arroz. Enfim, vai fazendo e sempre prefere mais integral, macarrão integral. Vai fazendo sua combinação para você ter energia, disposição, vitalidade. E lembra de colocar gordura saudável, um pouco de abacate, um pouco de azeite, uma gordura saudável, faz muito bem em quantidade pequena. Nos lanches, nós temos, quando você faz o shake, uma boa dica,
2 colheres e meia do shake da Herbalife. Pode ser adicionado junto com proteína, ou junto com iogurte, ou junto com o Nutrev, como já falamos. Médio de 300, 400, 500 ml de líquido, dependendo de que você gosta. Pode ser frutas congeladas, pode ser polpas de frutas. Então já vai variar de acordo com o seu gosto. Então você tem bastante gosto diferente, vai variando para você ficar super feliz, tá ok? E pode ser feito shake com iogurte, com sucos, com polpa de frutas, com frutas congeladas, com Nutrev, obviamente que já falamos. Pode acrescentar proteínas nas opções do shake. E tem a opção líquido, cremoso, pudim, sopa. E aí nós temos opções. E nos lanches, como falamos, tem que ser na média entre 100 e 150 calorias. Então, barra de proteína, maçã, sopa Herbalife, 2 fatias de pão com peito de peru ou com frango, enfim, ou um espetinho de frango ou de outro tipo de carne magra, poderia ser uma boa opção, tá ok? Então essa aqui basicamente foi a nossa aula de rotina nutricional. Eu espero que você entendeu, espero que você realmente vai poder colocar em prática o que nós aprendemos para você poder ter corpo que você sempre sonhou. Cuida da sua alimentação, cuida do seu corpo, cuida da sua família e que Deus te abençoe e nos encontramos num dos próximos encontros ou num dos próximos eventos da Herbalife ou nos próximos aulas que a gente vai fazer aqui, tá ok? Que Deus te abençoe, tudo de bom e bom apetite quando você vai comer. Eu vou comer, obviamente, você já sabe o que, não é? A minha barra de proteína já vai ser digerida porque preciso de energia e proteínas e aí vem o meu lanche de menos de 150 calorias, tá aqui pronto para ser consumido, tá ok? Obrigado, tudo de bom.